Como conquistar e convencer qualquer pessoa. Nesse vídeo eu vou te explicar qual é a diferença de pessoas comuns para líderes, oradores, palestrantes que são extremamente influentes. Eu vou falar sobre a habilidade de conquistar e convencer. E antes que você pense que isso é manipulação, eu vou te explicar que é exatamente o oposto. Porque existe muita técnica por trás de uma comunicação persuasiva. Eu vou te falar nesse vídeo alguns princípios que são utilizados há mais de 100 anos e que ainda funcionam, tanto em gravações, em palestras, apresentações importantes, aqui no digital também. E no final desse vídeo, eu ainda vou trazer um erro invisível que 90% das pessoas cometem e imediatamente minam a sua influência. E se você ainda não me conhece, o meu nome é Isabela Mori. Eu sou jornalista, atriz, apresentadora e atualmente mentora de oratória e comunicação de alta performance. Por mim e pelo meu método, já se passaram mais de 200 alunos nacionais e internacionais, todos experts em suas áreas e que procuram sempre se comunicar com mais confiança em cima dos palcos, comunicando a sua autoridade. E se você é um deles, não deixe de se inscrever aqui no canal, porque toda semana nós temos vídeos novos sobre comunicação estratégica, sobre oratória e comunicação de alta performance. Agora, se você quiser me acompanhar um pouco mais próximo, me segue lá no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela. Primeira coisa que você tem que entender: convencer alguém não começa na argumentação, começa na psicologia. O processo de convencimento, de persuasão, é como já se diz, é um processo. Não é de um dia para a noite, não é de um momento para outro. Você precisa ter, de certa forma, um passo a passo a ser seguido para que você consiga acessar o outro ser humano. E eu quero já começar indicando um livro muito bom e muito famoso, provavelmente você já viu, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Esse autor aqui escreveu este livro, Azulzinho, em 1936. Ou seja, faz muito tempo que esse livro foi escrito. E ele revolucionou praticamente a comunicação influenciadora, como influenciar, de fato, persuadir as pessoas. O que acontece? Os anos passaram, mas muito do que está nesse livro ainda permanece. Ou seja, a natureza humana não mudou. E posso dizer, ela nunca vai mudar. Aliás, nesse vídeo eu também deixei um dos princípios que é capaz de vencer qualquer negociação, que eu vou te contar já já. Primeira coisa que eu preciso que você entenda de uma vez por todas. Para que você seja de fato uma pessoa persuasiva, você precisa fazer as pessoas se sentirem importantes. Ninguém gosta de ser convencido de que está errado ou convencido de que precisa fazer alguma coisa. Na verdade, o que o ser humano mais gosta é de ser reconhecido. Então, por exemplo, o que você pode fazer justamente para fazer uma outra pessoa se sentir importante? Falar o nome dela, como eu já disse em outros vídeos aqui no canal, reconhecer o esforço que a outra pessoa faz no dia a dia e validar a opinião de uma outra pessoa, mesmo que a sua opinião seja diferente. Ter esse tipo de comportamento, trouxe 3 exemplos simples aqui, já é um processo de reconhecimento de uma outra pessoa. Isso funciona super para você gerar um rapport nos primeiros minutos que você está conversando com alguém, que você está conhecendo uma nova pessoa. Então, aplique isso e você vai entender, vai sentir, melhor dizendo, a abertura que a pessoa vai te dar. Outro ponto importante, e olha que esse é um dos mais inteligentes que o autor revela no livro. Deixe que as pessoas pensem que são elas que estão decidindo. Presta atenção. É como numa venda. Você vai conduzir a pessoa até ela dizer o sim dela. Deixe as pessoas acharem que foi ela que chegou numa conclusão. As pessoas tendem a proteger melhor as ideias que vêm delas mesmas. Não só proteger, mas acreditar realmente. É como se as pessoas fossem capazes de criar as próprias crenças. Então, quando você entende dessa psicologia, desse funcionamento de fato da mente humana, você começa a jogar com tudo isso para conseguir persuadir alguém. Por exemplo, em vez de você ordenar, você deve investir nesse programa, você deve fazer isso, aquilo, você pode fazer uma pergunta, o que é naturalmente muito persuasivo. Você acha que continuando, fazendo da mesma forma com que você está fazendo, ou no mesmo lugar em que você está hoje,
Você acredita que esse resultado vai mudar? Então, é uma sequência de perguntas que muitas vezes vão provocar e implicar numa questão, num contexto ou até num problema que a pessoa está passando, que vai gerar esse desconforto e esse movimento. Ou seja, você nunca empurra, você conduz uma pessoa. E outro princípio muito importante que aparece também no livro: você deve aprender a provocar um desejo ardente numa outra pessoa. Olha só, quando você entende o que de fato faz aquela pessoa se mover, as motivações internas de alguém, fica muito mais fácil de você persuadir. Por isso, você nunca deve falar as coisas se pautando no que você quer, mas sim no que aquela pessoa deseja. A única maneira de influenciar alguém é falando sobre o que ela quer e como ela pode conseguir aquilo. Ou seja, é sobre o que ela quer e não sobre o que você quer. E para isso, é claro, você vai ter que escutar. Você não vai adivinhar o que aquela pessoa quer. Mas se você for ouvido, se você conseguir de fato ouvir de uma forma inteligente, estratégica, você rapidamente capta o que aquela pessoa quer, o objetivo que ela tem, a motivação, o drive, digamos assim, que faz aquela pessoa agir, e você consegue utilizar na sua comunicação. Então, por exemplo, você deve comprar tal coisa, você deve se inscrever em tal lugar. E quando você troca isso justamente pelo que aquela pessoa quer. Então, eu tenho certeza que se inscrevendo nesse programa, você vai conseguir atingir em muito menos tempo do que você imagina. Então, esse tananã, no caso, é onde você insere o desejo dessa pessoa que você pretende persuadir. Eu sei que até agora esses exemplos estão bem práticos, que você está acompanhando, mas eu também sei que muitos de vocês querem se aprofundar ainda mais em técnicas de comunicação e oratória. E eu sei também que muitos precisam transmitir mais autoridade do palco, precisam se comunicar com mais confiança, precisam ser mais persuasivos também em palestras importantes. Mas eu preciso que vocês entendam de uma vez por todas que comunicação não é dom, é uma competência totalmente treinável. E eu me aprofundo ainda mais nessas técnicas dentro da formação Expert 5 estrelas. É a única formação de comunicação de alta performance para experts reconhecida pelo MEC, o Ministério da Educação. Essa formação foi feita para você que quer elevar a sua autoridade tanto nos palcos quanto em frente às câmeras de forma autêntica e conquistar o seu lugar como referência incontestável no seu mercado. Eu sei que isso é muito importante e muitas vezes é um divisor de águas aí do outro lado. Você vai dominar a sua persuasão como um verdadeiro expert. Assim como aconteceu com um dos meus alunos da formação, o Felipe Koch. Felipe, quando ele me procurou, ele estava perdido em relação ao posicionamento da comunicação dele, para quem que ele deveria falar, para quem que ele deveria ensinar, para quem que ele deveria vender. Sendo que o Felipe, ele é de fato um especialista em branding, em posicionamento, em imagem que comunica valor. Depois de consumir a formação, assistir aulas, aplicar muitos exercícios e depois, obviamente, de um bate-papo comigo, a gente descobriu que o Felipe tem um potencial gigantesco que está sendo desperdiçado. É quase que uma Ferrari com freio de mão puxado. Foi isso que eu falei para ele. Eu falei, Fê, que tal a gente trabalhar com um posicionamento estratégico que se comunique com o público médio? E ele me trouxe algumas experiências que ele teve com esse público. Nós estávamos em dúvida entre dois públicos em questão e foi justamente um exercício que nós fizemos, onde nós isolamos algumas variáveis e entendemos qual que é a visão que ele tem como empresário, como autoridade, como especialista, que a gente tomou uma decisão. Hoje ele já tem gravado vídeos muito mais assertivos, já mudou muita coisa no Instagram dele, nas outras redes sociais, tem ido nos eventos certos para conseguir prospectar e falar com o cliente ideal dele. Ele tá tendo muito sucesso, eu tô acompanhando o Felipe por aqui, tô com muito orgulho de todos os conteúdos que ele tem postado. Entendeu que comunicação não é dom? É uma competência totalmente treinada. Se você também precisa desenvolver o teu posicionamento, assim como o Felipe, clique no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, se você tem interesse em saber mais informações sobre a formação. Próxima técnica para vocês: a técnica do princípio da afirmação, também conhecido como Yes Setting. Quando você conduz a pessoa a dizer afirmações em sequência, concordar com você, a tendência é ela dizer o sim final.
Por exemplo, fulana, então quer dizer que você está buscando crescer nessa área? Sim. E isso tem te incomodado e tem afetado o teu dia a dia, a tua produtividade? Sim. Você quer deixar de ter esse tipo de problema e passar a olhar e ocupar mais, se ocupar mais com esse outro tipo de situação? Sim. Então eu imagino que é uma prioridade para você fazer esse tipo de mudança hoje na tua empresa, na tua rotina, né? Sim. Então, essa sequência de afirmações de sim, é como se fosse um processo de PNL mesmo, que vai conduzir uma pessoa a dizer sim ao final. Isso serve para uma reunião de venda, isso serve para uma palestra, isso serve para uma comunicação 1 a 1 também. Então, teste e veja de fato aí o resultado. E eu falei para vocês no começo do vídeo que eu traria um erro invisível que muitas pessoas cometem. Muitas não, 90% das pessoas cometem este erro. Presta atenção se você não está dentro aí dessa estatística. Olha, um dos maiores erros que eu vejo sendo cometidos são aquelas pessoas que elas querem parecer ser inteligentes. E o que elas fazem? Elas ficam falando delas o tempo inteiro. Elas falam do resultado delas, elas falam do quanto elas faturaram, elas falam de quantos colaboradores elas têm na empresa dela, elas falam do investimento, da última viagem, dos clientes, e não só dela. E simplesmente é insuportável permanecer numa conversa como essa. Então, ok, você precisa sim mostrar para o seu cliente, para as pessoas ao seu redor, para o seu público, que você é um expert no que você faz, que você é uma autoridade e domina o que você fala. Só que existem outras formas de você comunicar autoridade e não você mesmo se chancelando, vendendo a si próprio o tempo inteiro. Teste se parecer uma pessoa interessante. Porque quando você vai por essa via, naturalmente as pessoas vão te fazer perguntas. E aí sim, é como se você tivesse, digamos que, a permissão das pessoas para falar sobre você, a conversa ela vai fluir muito melhor. E óbvio, pessoas carismáticas também fazem perguntas. Agora, as pessoas inseguras, elas fazem discursos. Se você achou que acabou, eu ainda vou finalizar o vídeo com chave de ouro, porque eu quero trazer uma dica final. E essa dica aqui, ela não vai ficar por aqui não. Olha só, outro ponto importante que vai tornar a sua comunicação persuasiva ainda mais avançada é se você começar a estudar sobre as personalidades humanas. Quando eu comecei a estudar sobre esse tema, minha mente assim, ó, expandiu num nível que você não tem ideia. Sabia que as pessoas elas provavelmente se enquadram em 4 personalidades principais? Uma pessoa pode ser mais dominante, ela pode ser mais analítica, ela pode ser mais estável ou ela pode ser influente. Quando você tem noção, ou pelo menos uma ideia, de qual é a personalidade de para quem você está falando, você consegue ter, digamos que, uma estratégia para adaptar a sua comunicação, para conseguir acessar aquela pessoa. Não adianta você querer se comunicar como se estivesse falando com alguém dominante, com uma pessoa estável, porque a probabilidade de não dar certo, dessa pessoa não se abrir, dessa pessoa se sentir insegura, já que pessoas estáveis buscam muitas vezes por pessoas que transmitam mais segurança. Enfim, existem muitos detalhes, pormenores para você estudar e entender sobre as personalidades. E eu recomendo, de fato, que você estude sobre isso, mesmo que um pouquinho, porque esse vídeo ele vai ter, digamos que um outro entendimento ainda na prática. Lembrando que nesse canal eu faço questão de falar de comunicação na prática e não só na teoria. Embora eu recomendo também muitas leituras aí para vocês. Eu vou deixar aqui na tela um card para um outro vídeo que eu vou me aprofundar ainda mais sobre o tema que eu falei aqui com vocês. Aproveita, porque se você for curiosa ou curioso, assim como eu, tenho certeza que você vai devorar esse conteúdo, tá super ansioso ou ansiosa para aplicá-lo.